Você não passa de um cadeirante inválido, inútil para qualquer coisa. Essas palavras, cuspidas pelo meu próprio filho, bateram no meu peito como um tiro a queima-roupa. Não foi o tom, não foi a grosseria. Foi o olhar dele, frio, como se eu fosse um fardo que ele carregava sem querer. Eu fiquei ali, sentado na minha cadeira, olhando para aquele rosto que um dia eu embalei no colo, que eu vi sorrir ao ganhar o primeiro presente de aniversário, e me perguntei quando foi que ele deixou de me enxergar como pai para me ver apenas como um peso. Não foi a palavra inválido que me doeu, foi o inútil. Aquilo era mais que uma ofensa. Era como se ele estivesse me apagando da própria história. Meu nome é Raul. Tenho 68 anos e até 2 anos atrás, minha vida era completamente diferente. Eu trabalhava, dirigia meu carro, cuidava do meu quintal, fazia minhas compras, resolvia meus problemas. Não dependia de ninguém para nada. Nasci no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha de ruas estreitas e poeirentas, onde todo mundo sabe o nome e a história de todo mundo. Meu pai era ferreiro e minha mãe costurava para fora. Cresci aprendendo que a vida é feita de luta e de trabalho, que ninguém ia colocar nada na minha mão de graça. Comecei cedo no batente e nunca reclamei disso. Ao contrário, me orgulhava de cada calo na mão. O trabalho me deu dignidade e respeito, coisas que para mim valiam mais que dinheiro. Foram décadas assim, vivendo do meu esforço e da minha palavra. Eu construí minha vida tijolo por tijolo, dia após dia, e também criei meu filho, Lucas, com essa filosofia. Sempre achei que ele entendia, sempre pensei que ele tinha aprendido. Mas o tempo passou e eu descobri que não basta dar o exemplo. Às vezes as pessoas escolhem esquecer. O acidente que mudou minha vida aconteceu numa manhã comum. Eu estava indo resolver um assunto rápido, nada demais. Uma moto avançou o sinal e eu não tive tempo de frear. O impacto me jogou para frente e o resto é aquela mistura de dor, sirenes e vozes apressadas que só quem passou por isso conhece. Acordei no hospital com minha esposa, Helena, segurando minha mão e o médico me dizendo que eu teria que aprender a viver de outra forma. Não foi fácil ouvir. Não foi fácil aceitar. Mas pior que a cadeira de rodas foi o que veio depois. A mudança no jeito como as pessoas me olhavam. De repente, eu não era mais o Raul que resolvia tudo. Eu era o coitado para alguns, o problema para outros. Lucas foi no início prestativo, mas logo percebi que a paciência dele era curta, que as visitas eram cada vez mais rápidas, que a conversa se resumia a perguntas secas. Até que, naquele dia, ele resolveu cuspir a verdade crua na minha cara. Eu poderia ter rebatido, poderia ter gritado, poderia ter listado cada madrugada em que acordei para cuidar dele quando era bebê, cada vez que deixei de comprar algo para mim para poder pagar um curso, um livro, uma viagem. Mas não fiz nada disso. Apenas respirei fundo e deixei o silêncio falar por mim. Antes de continuar, quero agradecer a você que está me ouvindo aqui no Café com Vovô. Esse canal me deu a chance de contar essa história do meu jeito, sem cortes, sem pressa, como se eu estivesse conversando com um amigo de longa data. Se essa história já mexeu com você, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que precise ouvir e deixe nos comentários a cidade de onde está nos ouvindo. Pode parecer pouco, mas para quem está deste lado, é uma forma de saber que não estamos falando sozinhos. Depois que ele disse aquilo, Lucas virou as costas e saiu, batendo a porta como se tivesse vencido alguma disputa que só existia na cabeça dele. Eu fiquei ali, sozinho na sala, ouvindo o eco do portão se fechando. Meus olhos se fixaram na janela, na rua calma, nas árvores balançando com o vento. E foi nesse silêncio que algo começou a crescer dentro de mim. Não era raiva pura. Era algo mais frio, mais calculado. Uma calma estranha, como a de quem já sabe que a vida vai mudar de rumo. Não pensei em vingança naquele momento, mas pensei em justiça. Pensei em dignidade. Pensei que, se ele tinha coragem de me olhar daquele jeito, era porque não fazia ideia do que ainda estava por vir. Naquela noite, mal consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, a frase dele voltava, cortando como faca. Eu revivia não só o momento, mas toda a nossa história,
O dia em que comprei a primeira bicicleta dele, o orgulho no olhar dele quando passou no vestibular, a vez em que ele chorou por um namoro que acabou e eu fiquei horas ouvindo, mesmo sem ter o que dizer. Como alguém apaga tudo isso? Como é que a memória e a gratidão desaparecem tão fácil? Eu não tinha resposta, mas sabia que não ia ficar esperando que ele me desse uma. O amanhecer seguinte foi diferente. Eu acordei cedo, antes mesmo do sol nascer, e fiquei olhando para o teto, pensando. Eu sempre fui um homem de ação, de resolver as coisas. A cadeira de rodas não tinha tirado isso de mim. Talvez tivesse até me dado mais tempo para pensar antes de agir. E agora, mais do que nunca, eu sabia que precisava pensar bem. Porque a atitude que eu tomasse não seria apenas para provar algo a ele. Seria para lembrar a mim mesmo quem eu era. Olhei pela janela e vi a rua ainda vazia. O silêncio quebrado apenas pelo canto de um galo distante. Senti o cheiro do café vindo da cozinha e, por um momento, quase me permiti esquecer tudo. Mas a frase dele estava lá, gravada. E junto dela, a certeza de que eu não ia deixar aquilo passar. Não dessa vez. Talvez ele achasse que eu já tinha desistido de lutar. Talvez pensasse que eu estava conformado. Mal sabia ele que, por trás do meu silêncio, uma decisão estava tomando forma. Uma decisão que, quando viesse à tona, mudaria tudo. Para ele e para mim. E você que está me ouvindo agora, me diga. Já passou por um momento em que o silêncio foi mais forte que qualquer resposta? Comenta aí a sua experiência. Alguém pode precisar ouvir a sua história também. Eu não vou mentir. Depois daquele dia, o silêncio dentro da minha casa ficou mais pesado. Helena tentava disfarçar. Dizia que Lucas estava nervoso com o trabalho, que, às vezes, fala sem pensar. Mas eu já conhecia meu filho o suficiente para saber que aquelas palavras não foram um deslize. Foram pensadas. Foram sentidas. E mais do que isso, foram ditas para me ferir. Não sei dizer o que me magoava mais, a frase dele ou o fato de eu ter certeza de que, se eu desaparecesse no dia seguinte, ele seguiria a vida como se nada tivesse acontecido. Eu sempre fui um homem de presença. Quando Lucas nasceu, eu não tinha muito, mas o pouco que tinha, eu dividia com ele. Eu estava lá no primeiro dia de aula, no campeonato de futebol da escola, na formatura do ensino médio. Nunca fui de dar presentes caros, mas estava presente. E presença, pelo menos no meu tempo, valia mais do que qualquer coisa que o dinheiro comprasse. A gente cresceu junto, de certa forma. Ele aprendia a andar de bicicleta enquanto eu aprendia a ser pai. E naquela época, eu achava que estávamos construindo algo que o tempo nunca destruiria. Mas a vida tem dessas pequenas rachaduras que a gente nem percebe até ser tarde demais. Primeiro foi quando ele entrou na faculdade e se mudou para a capital. Eu e Helena ajudamos com o aluguel, a comida, até com o transporte. Ele vinha nos visitar a cada 2 ou 3 meses, sempre com pressa, sempre com um celular na mão. Depois arrumou o primeiro emprego e, aos poucos, os telefonemas ficaram mais curtos. Não tinha mais aquele pai, preciso da sua ajuda, ou mãe, faz aquele prato que eu gosto. As conversas se resumiam a burocracias. Quando ele se casou, então, a distância ficou ainda maior. Não só física, mas de alma. O acidente só veio colocar um peso extra nessa distância. No começo, ele aparecia com sacolas de mercado, perguntava se eu precisava de alguma coisa. Mas era tudo no automático. Eu percebia que ele estava ali de corpo presente, mas com a mente longe. Não demorou para as visitas ficarem cada vez mais espaçadas e a paciência dele cada vez mais curta. Até chegar ao ponto de, num acesso de frieza, me olhar nos olhos e me chamar de inútil. Eu poderia ter contado para Helena tudo o que senti naquele momento, mas preferi guardar para mim. Não queria que ela se magoasse também. Ela sempre foi o equilíbrio da nossa família, aquela que enxergava o melhor nas pessoas mesmo quando não havia muito para enxergar. E eu precisava pensar com calma antes de agir, porque, dentro de mim, a mágoa não era só pelo que ele disse, era pelo que ele esqueceu. Numa tarde chuvosa, enquanto eu olhava pela janela, vi um menino atravessando a rua com dificuldade, carregando uma sacola maior do que ele.
Aquilo me trouxe uma lembrança tão nítida que parecia que estava acontecendo ali na minha frente. Eu e Lucas, voltando do mercado quando ele tinha uns 10 anos. A sacola era pesada e ele insistia em ajudar. No meio do caminho tropeçou, caiu, rasgou a sacola e espalhou tudo no chão. Eu não reclamei. Peguei ele no colo e carreguei as compras com a outra mão. Naquele dia, ele me disse, com os olhos cheios de lágrimas: "Pai, quando eu crescer, quero ser igual a você." O eu acreditava que ele queria dizer que queria ser honesto, trabalhador, alguém de quem as pessoas pudessem se orgulhar. Mas hoje eu não sei se ele se lembra sequer daquela tarde. As noites se tornaram longas para mim. Eu não dormia direito. Ficava lembrando de cada sacrifício que fiz por ele, não como cobrança, mas como se estivesse tentando me convencer de que nossa relação tinha sido real, de que não era só uma ilusão minha. É estranho. A gente cria um filho achando que está plantando raízes profundas, mas às vezes descobre que eram só galhos finos que o primeiro vento mais forte levou embora. Foi nesse estado de reflexão que comecei a reparar mais nas atitudes dele. Uma coisa aqui, outra ali, pequenas demonstrações de impaciência, de indiferença. Comecei a perceber também que quando vinha aqui, não era só para visitar. Ele sempre tinha algum motivo oculto, uma conversa que terminava girando em torno dele mesmo. Não sei se era coincidência ou se já era intenção, mas aquilo começou a me incomodar. E eu, que sempre fui de evitar confrontos desnecessários, dessa vez não podia simplesmente fingir que não via. Um dia, Helena comentou que Lucas estava com problemas no trabalho. Disse que ele andava preocupado com cortes na empresa, com rumores de mudanças. Eu ouvi em silêncio. Não falei nada, mas por dentro algo se mexeu. Eu conhecia muito bem a empresa onde ele trabalhava, mais do que ele podia imaginar. E de repente percebi que o destino estava me colocando diante de uma encruzilhada. Ainda não era hora de agir, mas eu sabia que a hora estava se aproximando. Na semana seguinte, ele apareceu aqui de novo. Helena ficou feliz, preparou café, cortou o bolo. Eu fiquei na minha cadeira, apenas observando. Ele falava, mas não perguntava nada sobre mim. Era como se eu fosse um figurante na própria casa, até que no meio da conversa, soltou mais uma frase atravessada. "Você devia se acostumar, pai. O mundo é assim. Quem não produz, fica para trás." Eu não respondi, mas meu silêncio não era mais de dor. Era de quem já tinha uma carta na manga. E naquele momento, enquanto ele bebia o café da mãe dele e falava de si mesmo, eu decidi que não seria esquecido. Não dessa forma. Eu nunca fui de acreditar em coincidências. Sempre achei que as coisas acontecem no tempo certo, mesmo que a gente não entenda de imediato. Depois que Helena comentou que Lucas andava preocupado com cortes na empresa, comecei a prestar mais atenção no que ele dizia nas poucas vezes que vinha aqui. Era curioso. Ele não falava muito do trabalho, mas quando falava, parecia não perceber que algumas palavras dele me traziam lembranças antigas. Ele mencionava mudanças no setor, falava de nomes de pessoas que eu conhecia bem, descrevia reuniões em salas que eu já tinha estado tantas vezes que conseguiria desenhar de olhos fechados. Era como ouvir alguém falar de uma casa que você ajudou a construir, mas que agora ele acha que é só dele. Numa dessas visitas, Lucas deixou escapar um detalhe que me fez sorrir por dentro. Comentou que o dono da empresa nunca aparecia, que era um homem distante, preocupado apenas com números e contratos. Eu segurei o riso. Não era o momento de corrigir a imagem que ele tinha. Pelo contrário, quanto mais ele pensasse assim, mais tranquilo eu poderia agir quando chegasse a hora. Meu envolvimento com aquela empresa começou muito antes de Lucas sequer saber o que queria fazer da vida. Eu já estava estabilizado financeiramente, mas não era homem de cruzar os braços. Quando surgiu a oportunidade de investir naquele negócio, vi ali não só um bom retorno financeiro, mas também a chance de criar algo sólido que pudesse atravessar gerações. Fiz questão de manter minha participação em sigilo, por razões estratégicas e também pessoais. Nunca gostei de ostentar e preferi que meu nome ficasse longe dos holofotes. Enquanto ele falava sobre os boatos de cortes, eu só pensava: meu filho não faz ideia de que, no fim das contas, ele responde a mim.
Era uma sensação estranha. Ao mesmo tempo em que doía vê-lo me tratar com desprezo, havia também uma ponta de ironia no fato de ele depender, sem saber, das decisões que um dia eu tomaria. Mas não se engane. Eu não estava planejando humilhar meu filho em público. Não era sobre vingança barata. Era sobre dignidade. Era sobre mostrar que a vida dá voltas e que o respeito não é algo opcional. Certa tarde, depois de uma de suas visitas rápidas, fui até meu escritório, um cômodo pequeno no fundo da casa, onde guardo documentos, fotos antigas e lembranças de toda uma vida de trabalho. Abri uma gaveta e peguei uma pasta preta. Lá estavam alguns contratos antigos, atas de reuniões, comprovantes de participação societária, papéis que, para qualquer outra pessoa, poderiam parecer burocracia, mas para mim eram um pedaço concreto da minha história. Passei a mão sobre eles e senti o peso dos anos. Enquanto folheava, encontrei também uma foto antiga. Eu, mais jovem, usando terno e gravata, ao lado dos outros fundadores da empresa. Lembrei do dia em que tiramos aquela foto. Estávamos exaustos, mas felizes. Não havia luxo. Apenas a satisfação de ver algo que construímos do zero começar a dar frutos. Guardei a foto de volta e fechei a gaveta. Ainda não era hora de mostrar nada. Helena percebeu que eu estava mais quieto que o normal e perguntou se estava tudo bem. Eu sorri e disse que sim, que só estava pensando na vida. Ela não insistiu. Minha mulher sempre soube que quando eu digo que estou pensando, é porque alguma coisa está se formando na minha cabeça. Os dias passaram e Lucas voltou a aparecer. Dessa vez parecia mais agitado. Falou que a empresa estava passando por uma auditoria interna e que isso estava deixando todo mundo nervoso. Eu apenas ouvi, fazendo perguntas neutras. Ele contou que alguns funcionários mais antigos estavam sendo chamados para conversar e que havia rumores de cortes ainda mais profundos. A cada palavra, eu via o nó se apertando. Não no pescoço dele, mas no meu plano. E foi nesse dia que algo curioso aconteceu. Lucas, sem perceber, me pediu um conselho. Disse que estava pensando em como se destacar para não ser dispensado. Eu olhei nos olhos dele e, pela primeira vez em muito tempo, ele manteve o olhar fixo no meu. Trabalha como se o dono estivesse te observando todos os dias, filho. Porque às vezes ele está. Ele deu um sorriso rápido, meio debochado, e respondeu: Ah, pai, o dono lá nem sabe quem eu sou. Eu apenas balancei a cabeça, com um sorriso que ele não entendeu. Depois que ele foi embora, fiquei um tempo na varanda, observando a rua. O vento soprava leve, e o céu estava começando a mudar de cor com o entardecer. Eu sabia que estava chegando perto da hora de agir, mas também sabia que, para ter o impacto que eu queria, tudo precisava ser no momento certo. Helena, que sempre foi mais conciliadora, começou a perceber minha postura diferente. Numa noite, enquanto tomávamos café, ela me perguntou: Raul, você vai fazer alguma coisa em relação ao Lucas, não vai? Eu não menti, disse apenas: Vou, mas não agora. Ainda não é o momento. E dentro de mim, eu sabia. Quando chegasse a hora, ele ia entender não só quem eu era, mas também o que significa subestimar alguém que sempre esteve ao seu lado. A vida tem um jeito curioso de juntar peças que a gente achava espalhadas demais para um dia se encontrarem. Numa segunda-feira cinzenta, dessas em que o vento bate nas janelas e parece que até o relógio anda mais devagar, o telefone do meu escritório tocou. Eu estava sozinho. Helena tinha ido ao mercado. Olhei o visor e reconheci o número antes mesmo de tocar a terceira vez. Fazia tempo, muito tempo. Atendi sem pressa, com aquela calma que aprendi a cultivar depois do acidente. Do outro lado, a mesma voz que me acompanhou por décadas. Seu Raul? É o Álvaro. O nome desceu em mim como uma lembrança boa e pesada ao mesmo tempo. Álvaro começou como office boy, atravessou a vida virando madrugada em inventário, foi gerente de operações quando ninguém queria assumir o pepino, e no fim se tornou um daqueles pilares que seguram um prédio mesmo quando a fachada começa a rachar. Preciso falar com o senhor de trabalho, ele disse, colocando ênfase na última palavra, como quem sabe que, para mim, trabalho nunca foi só emprego, sempre foi linguagem de dignidade.
Pedi para ele vir em casa no fim da tarde. Quando Helena voltou, percebeu que eu estava com outra postura. Vai ter visita? Assentiu. Vai, das antigas. Ela preparou café fresco, guardou um pedaço de bolo de fubá e deixou a mesa posta com a elegância simples que sempre admirei nela. Antes que o relógio marcasse 5, Álvaro estacionou o carro na porta. Desceu com passos de quem ainda carrega o peso dos andares de fábrica no corpo, mas trouxe no olhar a mesma lealdade que me fez confiar nele por anos. Entrou, me abraçou sem exageros e sentou. Nem tocou no café. Abriu a pasta. Eu não precisei perguntar nada. Lá dentro tá diferente, seu Raul. Começou passando os dedos por cima de uns papéis, como quem alisa a crina de um cavalo antes de montá-lo. Tem auditoria correndo pelos corredores, planilha pulando da tela, gente com medo de olhar no olho e um barulho que não é de máquina. É de gente. Fez uma pausa curta e, com cuidado, acrescentou. Seu Lucas está no meio desse barulho. Eu encarei a janela por um segundo. Não para fugir da conversa, mas para me lembrar de respirar pelo caminho mais longo. Que tipo de barulho, Álvaro? Ele respirou fundo. Dos que não perdoam, dos que a gente não apaga do nada. Relatou sem sabor de fofoca, com precisão de quem sempre respeitou fatos. Disse que, numa reunião de equipe, Lucas se exaltou com uma analista mais nova, questionou a competência dela em voz alta e, quando um supervisor tentou apaziguar, soltou que quem atrapalha a engrenagem tem que ser trocado. No outro dia, foi ríspido com o pessoal do almoxarifado por causa de uma entrega atrasada, sem perguntar antes por que atrasou. Teve também um comentário infeliz sobre um colaborador que voltou de licença médica. As palavras exatas de Álvaro ficaram no ar como poeira. Ele disse que a empresa não é clínica de reabilitação. Eu apertei o apoio de braço da cadeira, não de raiva, mas para não deixar a voz tremer. Era como se a frase que me feriu em casa tivesse brotado, com outras roupas, dentro da empresa. Helena, que ouvira em silêncio da cozinha, aproximou-se devagar e pousou uma xícara diante de nós. Álvaro agradeceu com um aceno e continuou. Tem mais, disse, e tirou da pasta um envelope pardo. Dentro, atas de reuniões, pareceres da auditoria, alguns e-mails impressos. Nada que quebrasse a ética. Tudo dentro do que um gerente experiente sabe que pode e deve documentar. Ele me mostrou um trecho sublinhado. A auditoria apontava desperdícios tolos em setores que eu conhecia como a palma da mão. Eram sinais de descuido, não de maldade. Só que descuido em cadeia vira cultura, e cultura vira destino. Eu ia passando os olhos, e cada linha me acendia uma lembrança. A madrugada em que a gente decidiu trocar o fornecedor de embalagens, o treinamento que empenhei pessoalmente para reduzir avarias, a vez em que estabelecemos que ninguém sairia de férias sem passar o bastão direito. Tudo isso parecia agora dobrado e enfiado numa gaveta qualquer. Por que você trouxe isso para mim, Álvaro? Perguntei, não como quem duvida, mas como quem pede para ouvir a verdade dita em alto e bom som. Ele não gaguejou. Porque o senhor me ensinou que responsabilidade não tem aposentadoria. E porque tem gente lá que ainda trabalha, olhando por cima do ombro, esperando o senhor entrar pela porta. Eu sorri de canto. Não pela vaidade de ser esperado. Sorri por reconhecer a linha invisível que às vezes liga um homem ao que ele construiu. Ela não arrebenta fácil. A conversa seguiu até o entardecer. Falamos de pessoas, não só de números. Ele me citou nomes que eu guardava como se fossem parentes. Dona Nair, a secretária que corrigia atas com lápis vermelho, o João, do estoque, que dizia bom dia 2 vezes, uma para quem ouvia e outra para ele mesmo. A Márcia, da qualidade, que tinha o dom de achar problema antes do problema nascer. Esses aí ainda seguram a barra, disse Álvaro, mas estão cansados. Eu pensei em como a exaustão de quem é bom costuma vir silenciosa por honestidade acumulada. E em como a soberba dos que chegam sem conhecer a história fala alto demais, porque tem medo do próprio vazio. Quando Álvaro saiu, já à noite, eu fiquei na varanda respirando o cheiro de chuva. O envelope pardo estava no meu colo, pesado como uma decisão. Helena se sentou ao meu lado. Você confiou nele a vida inteira.
disse. E eu confio hoje. Eu concordei com a cabeça, ainda olhando para o céu. Raul, você vai fazer o quê? Não prometi nada. Aprendi que promessa sem tempo e sem caminho vira pretexto. Mas compartilhei com ela o pensamento que me fez dormir em paz naquela noite. Eu vou lembrar quem eu sou. E vou lembrar meu filho do que a palavra respeito significa. No dia seguinte, antes do sol nascer, arrumei meu escritório como quem prepara um altar. Tirei poeira dos porta-retratos, alinhei canetas, deixei a pasta do Álvaro à esquerda e, à direita, uma caixa pequena de madeira que guardo desde novo. Nela, coisas que o tempo não devora. Cartas antigas, um relógio do meu pai, um crachá de plástico com minha foto apagada. Peguei o crachá. Lembrei do dia em que o recebi, ainda no prédio antigo, quando o elevador vivia quebrando e a gente subia de escada com os sapatos nas mãos para não fazer barulho. No verso, escrito de caneta, um recado meu para mim mesmo. Quem entra por essa porta tem que voltar melhor do que entrou. Fiquei um tempo encarando aquelas letras tortas. Era um tipo de oração. E eu estava precisando de uma. Mais tarde, recebi outra ligação. Desta vez, uma voz jovem, trêmula, que me chamou de seu Raul, como quem chama por socorro. Era a Júlia, analista de logística, filha do Zé Antônio que um dia virou a noite comigo fazendo inventário quando o sistema caiu. Seu Raul, desculpa incomodar. Eu não sei com quem falar. O clima aqui tá ruim. O senhor não podia, sei lá, passar por aqui um dia? Eu fechei os olhos e ouvi o que estava por trás da pergunta. Não era só sobre a empresa. Era sobre pertencer. Sobre sentir que por trás das paredes existe alguém que lembra o nome do porteiro e sabe que por trás de cada matrícula tem uma história. Agradeci. Disse que ela fez o certo em ligar. E que por enquanto eu precisava que ela fizesse uma coisa simples. Continuasse fazendo o trabalho dela do jeito certo, mesmo quando ninguém estivesse vendo. Ela respirou aliviada do outro lado, como quem ganhou um mapa em folha de caderno. Quando desliguei, fiquei olhando para o telefone por alguns segundos. Às vezes, os pedidos chegam pequenos, mas trazem junto a urgência do futuro. À noite, Lucas apareceu. Nem avisou. Entrou com a pressa de sempre, um cheiro de perfume forte, o celular na mão, falando com alguém por áudio sobre prazos, metas, gente que atrasa. Helena tentou encurtar a distância com um prato de comida quente. Ele comeu em pé, olhando notificações, e sem perceber largou na mesa uma pasta azul. Eu vi o carimbo. Confidencial. Auditoria. Não toquei. Ele percebeu minha atenção e, talvez por uma culpa súbita, empurrou a pasta para dentro da mochila. Depois, virou-se para mim e soltou um comentário que pretendia ser esperto. Pai, se o senhor conhecesse o dono de lá, ia dizer para ele aparecer mais. Tem funcionário que só funciona no tranco. Olhei para ele sem pressa. É mesmo? E quem te disse que o dono não aparece? Ele deu uma risada curta. Ah, pai, não viaja. Quando ele foi embora, a casa ficou de novo grande demais. Fui até meu escritório, abri a pasta do Álvaro, passei os olhos nas últimas páginas e então peguei a caixinha de madeira. Dentro dela, além do crachá, havia um envelope branco com o meu nome escrito à mão, de letras miúdas. Não lembrava dele ali. Abri com cuidado. Era uma carta antiga do fundador mais velho, escrita no dia em que assinamos o primeiro contrato grande. Uma linha me atravessou como se fosse nova. Se um dia perceber que a casa que construímos está perdendo o cheiro de gente, volte pela porta da frente. A casa ainda é sua. Fechei a carta devagar. A noite estava silenciosa, e pela primeira vez em muito tempo, eu não precisei procurar a resposta no fundo de nenhum poço. Eu sabia por onde começar. Amanhã cedo, antes de qualquer reunião, alguém ia receber uma visita que não esperava. E eu, que aprendi a falar alto com silêncio, estava pronto para abrir a porta certa. Acordei antes do sol. Não porque tivesse combinado nada, mas porque sabia que o dia ia ser diferente. O corpo da gente entende quando está prestes a atravessar uma porta que não se abre todo dia. Helena ainda dormia, o rosto sereno virado para a janela. Tomei banho mais demorado que o de costume.
Escolhi uma camisa azul clara que estava guardada para ocasiões especiais e passei um pente no cabelo com a calma de quem já usou esse gesto como escudo em reunião difícil. Coloquei o relógio antigo, presente de bodas de prata, e fiquei alguns segundos olhando para o próprio reflexo. Não era vaidade, era reconhecimento. Eu precisava lembrar a mim mesmo que, apesar da cadeira, eu ainda sabia chegar a um lugar com postura. Não liguei para ninguém. Peguei um táxi. O motorista, um rapaz novo, puxou conversa. Perguntou se eu conhecia o endereço. Sorri. Já trabalhei por ali. Ele não imaginava o peso que essa frase carregava. O trajeto foi familiar. As ruas, os cruzamentos, até o cheiro de pão vindo de uma padaria na esquina antes do prédio. Quando descemos, olhei para cima e vi a fachada. O letreiro moderno, as portas automáticas, tudo diferente. Mas por trás do vidro, ainda dava para enxergar o corredor onde, anos atrás, eu costumava cumprimentar um por um antes de subir. Entrei. O segurança na portaria, um rapaz que não devia ter mais de 30 anos, levantou a cabeça. "Posso ajudar, senhor?" Respondi com um bom dia, que soou mais como teste do que cumprimento. Ele devolveu com formalidade, mas com um toque de simpatia. Perguntei pelo Álvaro. Ele estranhou, mas ligou para o ramal. Enquanto esperava, reparei na movimentação. Gente andando rápido, poucos sorrisos, olhares mais voltados para as telas do que para os rostos ao lado. Não era assim que eu lembrava. Antigamente, o chão da empresa tinha barulho de máquina misturado com conversa, piada, apelido. Agora, o silêncio era cortado por passos apressados e pelo bip dos crachás na catraca. Álvaro apareceu alguns minutos depois, com o mesmo jeito de sempre. Mãos firmes, postura ereta, camisa arregaçada no cotovelo. Quando me viu, o olhar dele mudou, misto de respeito e preocupação. Apertou minha mão com força. "Vamos subir." No elevador, ele foi me dando um panorama rápido. Não eram só boatos. Havia cortes previstos, mudanças estruturais e, no meio disso, um clima de desconfiança. "Tem gente que olha para o lado antes de falar qualquer coisa", comentou. Eu sabia que isso era sinal de que a cultura da empresa estava doente. Saímos no terceiro andar. A sala de reuniões estava ocupada. Pela porta de vidro, vi rostos tensos e planilhas projetadas na parede. Seguimos pelo corredor. E ali encontrei algo que me atingiu de jeito. Uma fileira de fotos antigas dos fundadores. A minha estava lá, um pouco desbotada, sem destaque. Não me importei com o lugar na parede. O que me importou foi ver que ninguém parava para olhar. Passavam como se fosse um quadro qualquer, sem história. O mundo é rápido em esquecer quem abriu as portas. Álvaro me levou até a copa. Um pequeno grupo tomava café, falando baixo. Reconheci 2 deles, João do estoque e Márcia, da qualidade. Quando me viram, demoraram 1 segundo para acreditar. "Seu Raul?" Em carne e osso. Os olhos deles brilharam, não de formalidade, mas de memória. João me deu um abraço apertado, aquele tipo de abraço que não cabe em manual de conduta. Márcia, emocionada, disse que pensou que nunca mais me veria. Não fiz perguntas ali, só ouvi. E o que ouvi confirmou tudo: cortes apressados, decisões vindas lá de cima, sem consulta a quem entende do chão, gente boa pedindo demissão antes de ser empurrada. Fiquei pouco tempo. Não queria que minha presença virasse assunto antes da hora. Ao sair, passei novamente pelo corredor das fotos. Toquei de leve na moldura da minha. Não foi nostalgia. Foi compromisso. No táxi de volta, fiquei pensando no que tinha visto. O que estava acontecendo lá dentro não era só má gestão. Era desrespeito com a história, com as pessoas que seguraram aquela empresa nos piores anos. E no meio disso tudo, meu filho ocupando uma cadeira confortável, repetindo as mesmas frases frias que jogou contra mim em casa. Ele podia não saber, mas a linha que ligava o destino dele ao meu estava prestes a ficar muito mais curta. Naquela noite, Helena percebeu que eu estava diferente. "Você viu o que precisava ver?" "Vi. E agora sei o que fazer." Ela não perguntou mais nada. Conhece o peso do meu silêncio. Eu tinha voltado pela porta da frente. E na próxima vez que entrasse, não seria apenas para visitar.
Nos dias seguintes, cada manhã começou mais cedo. Não por ansiedade, mas por estratégia. O que eu tinha visto na empresa não saía da minha cabeça. Não era só sobre meu filho. Era sobre cada funcionário que segurava aquela engrenagem com as próprias mãos, sobre a história que estava sendo tratada como se fosse descartável. E também era sobre mim, sobre não aceitar ser colocado no canto como peça quebrada. Comecei a trabalhar em silêncio, aqui de casa, no meu escritório. Puxei pastas antigas, contratos, atas e registros de reuniões que guardava com zelo. Cada documento era uma lembrança, e cada lembrança, um pedaço do mapa que eu estava traçando. Não era vingança, era alinhamento de contas. Eu sabia que a melhor forma de agir era sem pressa, mas com precisão. Álvaro veio me visitar 2 vezes naquela semana. Trouxe notícias frescas. Seu Raul, o burburinho aumentou. Tem gente que já está com a caixa pronta para levar as coisas embora. Ele me entregou um papel com uma lista de nomes. Reconheci muitos. Eram pessoas que estiveram comigo desde o início. Gente que eu vi crescer, casar, ter filhos, e que agora estavam na mira de decisões frias. Respirei fundo. Esses não vão sair assim. Álvaro me olhou como quem espera explicação, mas eu não dei. Ainda não era hora de falar. Liguei para um contato que não usava há anos. Dr. Sérgio, meu advogado de confiança. Ele atendeu com a voz firme de sempre. Raul, há quanto tempo? Tempo suficiente para a gente ter muita coisa para colocar em dia. Marquei um encontro no escritório dele. Levei comigo a pasta preta com todos os documentos que comprovavam minha posição na empresa. Coloquei a pasta na mesa e ele folheou com atenção. Você tem o controle, Raul. Só precisa decidir quando e como vai exercer. Assenti. O quando é logo. O como, estou afinando. Enquanto isso, mantive contato discreto com Márcia e João. Liguei para eles no fim de tarde, perguntando como estavam as coisas por lá. Márcia disse que a pressão aumentou e que muita gente estava desmotivada. João contou que viu Lucas discutindo com um colega na frente de todo mundo, usando palavras que não se usam nem com estranhos. Cada relato era mais um tijolo na parede que eu estava construindo. Helena percebeu que minha rotina tinha mudado. Você anda mais tempo no escritório, tá se preparando, né? Eu sorri. Estou arrumando a casa, Helena, e não é só a nossa. Ela balançou a cabeça com aquele olhar de quem entende mais do que diz. No sábado, recebi uma ligação inesperada. Era Júlia, a analista de logística que tinha me telefonado antes. A voz dela tremia. Seu Raul, desculpa ligar de novo, mas hoje aconteceu uma coisa. O Lucas mandou eu refazer um relatório inteiro só porque eu questionei um número que não fechava. Ele disse que se eu não conseguisse, talvez fosse melhor procurar outro lugar para trabalhar. Fechei os olhos, sentindo o peso de cada palavra. Agradeci por ela ter me contado e pedi que não comentasse com ninguém que falou comigo. À noite, fui até o fundo do armário e tirei uma caixa que não abria há anos. Dentro, além de papéis antigos, havia uma chave de metal prateada. Era a chave da minha sala, no tempo em que eu frequentava a empresa diariamente. Passei o dedo sobre ela e senti que o tempo não tinha tirado o seu peso. Aquela chave não abria só uma porta física. Ela abria uma parte da minha vida que eu estava prestes a retomar. No domingo, sentei com Helena na varanda. O sol caía devagar, tingindo o céu de laranja. Helena, quando eu entrar lá de novo, não vai ser como visitante. Ela não disse nada, apenas segurou minha mão. E foi nesse silêncio que percebi que a hora estava chegando. Eu estava pronto para lembrar a todos, e principalmente ao meu filho, que por mais que tentem reescrever a história, quem construiu os alicerces sempre sabe como sustentá-los, ou derrubá-los. A segunda-feira começou com o céu encoberto e o ar pesado, como se até o clima estivesse avisando que algo importante estava prestes a acontecer. Tomei café cedo, revisei mentalmente cada passo do que faria e coloquei na pasta todos os documentos que confirmavam minha posição como sócio majoritário. A chave prateada estava no bolso do paletó. Helena me olhou na porta e disse apenas: vai com calma, Raul. Mas vai. Peguei um carro de aplicativo e pedi para o motorista parar uma quadra antes da empresa. Queria chegar andando, sentindo o chão,
observando de longe o movimento. O prédio estava do mesmo jeito que deixei na última visita, mas eu já não era o mesmo homem que entrou pela portaria da outra vez. Na recepção, o segurança, o mesmo rapaz educado, me reconheceu e abriu um sorriso. Bom dia, seu Raul. O senhor tem reunião marcada? Respondi que sim e mostrei o crachá antigo que ainda guardava. Ele olhou, percebeu o nome e fez um gesto de respeito que me deu a certeza de que não estava esquecido por todos. No elevador encontrei Márcia. Ela me olhou surpresa, mas disfarçou. Bom dia, seu Raul. Bom dia, Márcia. Hoje vim resolver umas pendências. Ela não perguntou mais nada, mas seu olhar dizia que sabia que algo estava no ar. Quando as portas se abriram no terceiro andar, caminhei direto para minha antiga sala. A chave prateada girou na fechadura como se tivesse sido usada ontem. O cheiro era o mesmo, mistura de papel, café e um leve toque de madeira envelhecida. Fechei a porta atrás de mim e respirei fundo. Liguei o computador que ainda estava lá. Sim, ainda era meu. E comecei a acessar arquivos que, por contrato, estavam sob minha autorização. Revisitei relatórios, atas de reuniões recentes e, principalmente, decisões aprovadas sem minha assinatura. Havia mais do que descuido. Havia um padrão. Álvaro entrou alguns minutos depois trazendo 2 pastas. Estão aqui os documentos que combinamos. E... Raul, o Lucas chegou cedo hoje. Tá na sala de reuniões, reunião de diretoria. Meu coração bateu mais forte, mas não pela ansiedade. Era pela certeza de que o momento de cruzar nossos caminhos estava próximo. Passei a manhã revisando dados e anotando pontos críticos. Não era apenas sobre agir como dono, era sobre agir como alguém que conhece cada tijolo daquele lugar. Entre um papel e outro, a porta se abriu de novo. João entrou, meio sem jeito, e colocou uma xícara de café na minha mesa. Para matar a saudade, patrão. Eu sorri. Era mais do que café. Era lealdade. Pouco antes do almoço, decidi andar pelos setores. As conversas diminuíam quando eu passava, mas os olhares diziam tudo: respeito, curiosidade, esperança. No setor de logística, vi Júlia trabalhando, concentrada. Ela levantou o rosto, me viu e deu um sorriso tímido. Não precisei falar nada. O gesto dela já bastava para confirmar que eu estava no caminho certo. Na volta para minha sala, passei pela porta de vidro da diretoria. Lá estava Lucas, gesticulando, falando alto, cercado de supervisores. Ele não me viu. Ainda. Preferi que fosse assim. A revelação precisava ser no momento certo, com todos presentes, para que ficasse claro para cada pessoa ali quem eu era e o que representava. De volta à minha mesa, fechei a pasta, olhei para a chave prateada e senti a calma de quem sabe que controla o próprio tempo. Eu tinha entrado de volta, oficialmente, e agora cada passo me aproximava do instante em que o meu filho entenderia que o homem que ele chamou de inútil era, na verdade, quem decidia seu futuro ali dentro. E essa hora estava mais perto do que ele imaginava. Na manhã seguinte, acordei com a mesma sensação de quem sabe que vai atravessar uma linha da qual não se volta. Helena preparou o meu café, mas antes que eu pudesse tomar o primeiro gole, ela pousou a mão sobre a minha e disse: "Hoje é o dia, não é?" Eu apenas assenti. Não precisava explicar. Ela sabia que eu vinha construindo esse momento peça por peça, como quem monta um quebra-cabeça sem deixar faltar nenhum pedaço. Cheguei à empresa mais cedo do que todos. A portaria já me conhecia, e não houve sequer a formalidade de pedir documento. Subi para minha sala, aquela que eu havia recuperado sem alarde, e liguei o computador. O primeiro e-mail que enviei foi curto, mas carregado de significado. Reunião de diretoria, sala principal, às 14 horas. Presença obrigatória. Coloquei meu nome no final, sem cargos, sem títulos. Apenas Raul. O efeito foi imediato. Antes das 9 horas, Álvaro entrou rindo baixo. Já tem gente lá embaixo perguntando o que significa isso. Estão dizendo que é ordem do conselho, que veio de cima. Eu sorri. De cima veio, sim. Ele entendeu e não perguntou mais nada. Passei a manhã organizando os documentos que levaria comigo. Não eram apenas papéis formais. Eram provas vivas de que eu sempre estive presente, mesmo longe. Fotos antigas de inaugurações,
Recortes de jornais, contratos com minha assinatura. Coisas que para alguns poderiam parecer lembranças, mas que naquele dia se tornariam argumentos. Às 13h50, deixei minha sala e caminhei pelo corredor em direção à sala de reuniões. O burburinho já era audível antes de abrir a porta. Quando entrei, o silêncio caiu como uma cortina. Todos me olharam, alguns com surpresa, outros com um respeito que se percebe até no jeito de endireitar a postura. Lucas estava lá, na ponta da mesa, com uma expressão que misturava confusão e impaciência. "Pai, o que o senhor está fazendo aqui?" A voz dele ecoou no espaço, tentando soar firme, mas falhando no último tom. Pousei a pasta sobre a mesa com calma. "Hoje eu vim trabalhar, Lucas." Olhei ao redor e vi rostos que me acompanharam durante anos e outros que eu não conhecia. Comecei a falar não como quem pede licença, mas como quem retoma o lugar que nunca deixou de ser seu. Alguns de vocês me conhecem, outros só ouviram falar. Meu nome é Raul, e esta empresa não é apenas onde vocês trabalham, ela é parte da minha vida. Eu estava aqui antes das paredes terem tinta, antes das máquinas começarem a girar. Eu investi, construí e acompanhei cada passo para que chegássemos até aqui. Lucas se remexeu na cadeira. "Pai, acho que isso não é hora." Levantei a mão, cortando a frase. "Pelo contrário, é exatamente a hora. Porque eu ouvi, vi e senti coisas que me mostraram que a essência dessa casa está se perdendo, e eu não vou permitir." Abri a pasta e comecei a mostrar, um a um, os documentos que comprovavam minha posição de sócio majoritário. Não havia como contestar. Cada papel tinha minha assinatura, registrada e validada. Eu nunca precisei aparecer para provar quem eu sou. Mas parece que chegou o momento de lembrar. O silêncio na sala era tão denso que dava para ouvir a respiração das pessoas. Lucas estava imóvel, o olhar fixo nos papéis. Eu sabia que ele estava juntando as peças, percebendo que o homem que ele chamou de inútil era, na verdade, quem tinha o poder de decidir se ele continuaria ali. Fechei a pasta com um clique seco. Hoje não vou tomar nenhuma decisão precipitada. Mas quero que todos aqui saibam que, a partir de agora, estarei presente. E a primeira mudança começa pelo respeito. A partir de hoje, ninguém aqui será tratado como descartável. Saí da sala devagar, deixando para trás um silêncio carregado. Eu não precisava ver o rosto de Lucas naquele momento para saber que o chão dele tinha acabado de se mover. No dia seguinte à reunião, cheguei cedo à empresa. O clima nos corredores era diferente. Não havia mais aquela pressa nervosa, mas um silêncio curioso, como se todos estivessem atentos ao que eu faria a seguir. As pessoas me cumprimentavam com mais firmeza, algumas até com um leve sorriso. Era o tipo de respeito que não se impõe no grito, mas na presença. Lucas não apareceu na parte da manhã. Álvaro me contou que ele tinha pedido para trabalhar de casa, resolvendo pendências. Eu sabia o que aquilo significava. Precisava de tempo para digerir a cena do dia anterior e decidir como reagir. Mas o destino tem a mania de acelerar certas respostas, e por volta das 11h30, ele entrou na minha sala sem bater. Fechei a pasta que estava analisando e olhei para ele. O rosto estava diferente. Não havia a arrogância de sempre, mas também não era um pedido de desculpas genuíno. Era algo no meio, uma mistura de arrependimento e medo. "Pai, eu não sabia. Por que o senhor nunca me falou?" Cruzei as mãos sobre a mesa. "Porque eu queria que você fosse homem sem precisar saber disso. Queria ver até onde ia sozinho. E agora eu sei." Ele abaixou os olhos, mexendo nos bolsos. "Eu falei coisas que não devia. Eu estava sob pressão." Respirei fundo. "Pressão não cria caráter, Lucas. Ela revela." Deixei a frase pairar no ar. "Ontem eu disse que não tomaria nenhuma decisão precipitada, e não vou. Mas a partir de agora, meu trabalho aqui é devolver a essa empresa o que ela perdeu. E se você quiser continuar fazendo parte disso, vai ter que mudar a forma como trata as pessoas." Ele assentiu, mas percebi que era mais por conveniência do que por convicção. E isso me deu a certeza de que eu precisaria ir além das palavras. Na parte da tarde, reuni alguns líderes antigos da empresa,
gente que conhecia o DNA daquele lugar. Márcia, João e Álvaro estavam lá, junto com mais 2 supervisores que eu respeitava. Apresentei um plano de reorganização, colocando os funcionários mais experientes para treinar as equipes novas e criar um sistema de acompanhamento para evitar erros repetidos. Eles entenderam que aquilo não era só sobre gestão, era sobre recuperar a dignidade. No fim do dia, pedi para Júlia vir até minha sala. Entreguei a ela um documento confirmando sua promoção para coordenadora de logística. Ela ficou sem palavras. Mas, seu Raul, Você só fez o seu trabalho com honestidade, mesmo quando isso te custou problemas. É isso que quero aqui. Quando ela saiu, fiquei sozinho, olhando pela janela. Eu sabia que Lucas ia enxergar essa decisão como um recado. E era mesmo. Não para humilhá-lo, mas para mostrar que respeito se conquista pelo exemplo. À noite, já em casa, Helena me perguntou se eu sentia que estava vencendo. Pensei por alguns segundos antes de responder. Não é sobre vencer, Helena. É sobre deixar claro que ninguém apaga a história de quem construiu. E no fundo, eu sabia que ainda faltava a última peça. Aquela que faria meu filho entender, de uma vez por todas, que certas pontes não se atravessam sem aprender a respeitar quem as construiu. Cheguei naquela manhã decidido. Não havia mais espaço para meias medidas. Eu tinha dado ao Lucas tempo para assimilar, para refletir, para mostrar que podia mudar. Mas o que vi na semana que passou foi apenas silêncio estratégico, não arrependimento verdadeiro. E numa empresa, como na vida, silêncio sem atitude não sustenta a estrutura. Antes do expediente começar, chamei Álvaro à minha sala. Entreguei-lhe uma pasta com documentos assinados. Ele a abriu, leu e me olhou sério. O senhor tem certeza, Raul? Tenho. E se não fizer isso agora, tudo o que construímos vai perder valor. Ele assentiu. Então vamos fazer direito. Às 10 horas pedi para convocar todos da diretoria para a sala de reuniões. Entrei por último, com passos lentos, sentindo o peso da cadeira, mas com a cabeça erguida. Lucas estava lá, inquieto, com os dedos batendo na mesa. Os outros esperavam, silenciosos. Coloquei a pasta à minha frente e comecei a falar. Quando eu voltei para esta empresa, não foi para ocupar espaço. Foi para recuperar o que ela sempre teve de mais importante: respeito. Respeito pelas pessoas, pelo trabalho e pela história. Olhei para Lucas sem pressa. Eu dei a você, meu filho, todas as oportunidades de aprender isso pelo exemplo. Mas percebi que, às vezes, a lição só entra quando a vida muda de lugar. Abri a pasta e tirei o documento principal. A partir de hoje, Lucas, você será transferido para uma área operacional, no setor de logística. Vai trabalhar diretamente com a equipe sob a coordenação da Júlia. Ele arregalou os olhos. Pai, isso é um rebaixamento? Não, filho, é um aprendizado. Se você quer um dia comandar, precisa primeiro entender o que significa servir. O silêncio que seguiu foi pesado, mas não hostil. Alguns na sala esconderam um leve sorriso, como quem sabe que a justiça foi feita sem humilhação. Lucas, visivelmente constrangido, não disse mais nada. Assinou o termo, fechou a pasta e saiu. Eu sabia que ele precisava desse choque. E sabia também que, no fundo, ainda teria tempo para refletir sobre o que aconteceu. Quando a reunião terminou, fiquei sozinho na sala por alguns minutos. Olhei para a foto antiga dos fundadores na parede e senti algo que há muito não sentia: paz. Eu tinha feito o que precisava ser feito, não para me vingar, mas para preservar o que importa. Ao voltar para casa, Helena me esperava na varanda. Acabou? Acabou. Pelo menos essa parte. Ela sorriu. E você tá em paz? Tô. Porque no fim das contas, Helena, a vida é assim. Quem constrói tem o dever de proteger. E às vezes, proteger significa colocar as coisas no lugar, mesmo que doa. Olhei para o céu, que já começava a ganhar as cores do entardecer, e pensei em tudo que a vida me ensinou. Respeito não se impõe pelo cargo ou pelo dinheiro. Respeito se conquista pelo exemplo e se mantém pela coragem de não abrir mão dele, custe o que custar. E você que me ouviu até aqui, já passou por um momento em que precisou se impor para não perder a própria história? Comenta aí, compartilha essa história com alguém que precise ouvir.
E lembra, dignidade não se negocia. Nunca.